Fala galera ligada aqui no canal do Ianzão, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal. E hoje não é um vídeo qualquer, hoje a gente vai trazer um conteúdo diferente. Hoje é tier list, uma tier list com um conteúdo que eu gosto muito, uma coisa que eu amo fazer e com uma coisa, né, que uma profissão, né, que só tem gente consagrada, só tem profissional monstro, né, com vozes assim maravilhosas, que é a de narrador ou narrador esportivo, tá? Né? Então a gente vai estar fazendo hoje uma tier list, né, do pior até o melhor ou vice-versa, né, com os narradores esportivos da atualidade e também de toda a história, né? Mas antes da gente começar, deixe seu like, inscreva-se no nosso canal, badala o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. Comenta o vídeo, né? O que você achou, né? O que a gente pode melhorar, enfim. Traga aí sua dúvida, sua crítica, seu elogio que você mudaria na tier list. Compartilhe o vídeo com os amigos, né? E me siga nas redes sociais que estão na descrição e também no primeiro comentário fixado. Além disso, se você quiser apoiar os meus projetos financeiramente, entre no apoia.se/IanFernandes. E no card aí no canto superior direito você tem Ianzão FC, Ianzão TV, meus outros canais, se você inscrever lá, se ajudar a gente a crescer cada vez mais aqui no YouTube. E também, né, o último vídeo, além também da playlist com os vídeos de variedades, tá? Agora sim, vamos aqui ao que interessa, né? Vamos agora para nossa tier list aqui. Bom, a gente já tem aqui, ó, os narradores do Brasil, narradores atuais. Então a gente tem aqui a categoria os melhores. A gente pode colocar aqui no máximo 3, tá? No máximo 3 narradores a gente coloca nessa categoria de os melhores, tá? Hoje nós vamos fazer 2 tier lists com narradores atuais e uma com os narradores na história, né, da TV brasileira. Então, os melhores a gente vai colocar aqui no máximo 3 narradores, os ótimos, né, que são ali abaixo dos melhores, que ainda assim são narradores excepcionais, que eu gosto bastante, bons também, né, que são narradores que dão pra ouvir, né, que são maneiros, né, tem uma voz gostosinha, né, uma narração bem mais, digamos assim, pior que os ótimos e os melhores, mas ainda assim são ouvíveis, medianos, né, que são aqueles narradores ali que não são, nossa, espetaculares, né, os craques da narração, mas também não são aquela porcaria, né, né, que são ruins de ser ouvidos. E o Tortura, né, que como o nome sugere, né, são narradores ruins, né, que são, digamos assim, né, péssimos, né, não dá pra ouvir eles, tá, não dá pra suportar a voz deles. Então assim, a gente tem aqui, ó, Natália Lara, Paulo Andrade, Luiz Roberto, Renata Silveira, Bruno Cantarelli, Kleber Machado, Luiz Felipe Freitas, Thiago Leifert, Everaldo Marques, Rogério Voga, Galvão Bueno, Antero Neto, Gustavo Villani, Datena, André Henning, Jorge Igor, Luiz Carlos Júnior, Jader Rocha, Rômulo Mendonça, Theo José. E esse aqui acho que é o Leandro Chaves, né? O Leandro Chaves Na Base da Emoção, né? O que ganhou o craque da voz, tá? Então vamos lá, então. A gente já começa com Natália Lara, tá bom? Como vocês sabem, né? No canal Ianzão TV eu publiquei um vídeo lá atrás, né? De minha opinião sobre a narração feminina. E eu reitero aqui novamente. Não acho a narração feminina algo ruim. Não é algo prejudicial ao futebol. É louvável, né? Que, claro, a gente tem ali as mulheres conquistando seu espaço, né, cada vez mais na comunicação. E no futebol masculino não seria diferente. Só que assim, eu acho que, por mais que tenhamos narradoras, digamos assim, péssimas, ruins, como a Luciana Mariano, né, a antiga Luciana do Vale, a gente tem a Natália Lara, que é uma excelente comunicadora, na minha opinião. O timbre de voz dela é muito bom. Ela traz uma leveza, né, uma coisa assim mais divertida, né, na transmissão, sabe? Eu acho ela uma baita narradora. Pra mim, eu acho ela a melhor narradora feminina atualmente, sabe? É uma grande narradora, conhece muito, não só de futebol, mas também de outros esportes. Numa época ali no início da carreira dela, não chegava a gostar muito da narração dela, mas ela melhorou demais. E assim, a gente tem que aplaudir porque ela soube né, conquistar esse espaço, né, que ela conseguiu na Rede Globo.
Então assim, eu acho ela uma boa narradora. Pode depender ali, pode entrar em ótimo, mas eu acho ela uma boa narradora. Pô, ela vai evoluir e vai chegar ali em ótimo, tá? Paulo Andrade. Bom, Paulo Andrade, né, a voz da Premier League por muito tempo na ESPN, né, marcou história na ESPN, marcou história, né, com futebol europeu, La Liga, né, narrou muito gol do Barcelona, muito gol do Real Madrid. Recentemente fez Libertadores, fez o título do Fluminense em 2023. Agora tá na Globo, tá narrando o Brasileirão, tá narrando alguns jogos ali europeus, os jogos do Mundial de Clubes. E ele, cara, eu acho que desde a década passada a gente pode considerar ele como um dos melhores narradores da televisão brasileira. E hoje em dia eu acho que ele tá ali no top 5, cara. Ele, assim, né, tem talento, né? Um cara que conseguiu galgar o seu espaço na televisão brasileira, né? Graças ao seu timbre de voz que é excelente. Vende muito bem a emoção. Ele é um cara que conseguiu marcar ali como a voz da Premier League por muito tempo. Até hoje muita gente não consegue desassociar a imagem dele à Premier League. Todo mundo associa a imagem da Premier League no Brasil com o Paulo Andrade. Então assim, ele é um cara que marcou história, vai marcar mais história na televisão. Então assim, ele vai ser ali na lista ali de os melhores, tá? Um dos 3 melhores aí na minha opinião hoje em dia. Agora indo pro Luiz Roberto, tá? O Luiz Roberto de Múcio, né? Narrador aí que tá na Rede Globo desde 1998, né? Vai fazer daqui a 3 anos 30 anos de Rede Globo. Já foi o tempo dele ser ali considerado um dos melhores narradores do Brasil na TV aberta e em toda a televisão. O cara, ele era, digamos assim, muito foda, né? Ele era, né, a voz, ele até hoje é associado à voz, né, do futebol carioca na Rede Globo, né? Narrando os jogos de Flamengo, Fluminense, Botafogo, Vasco. Eu acho que, cara, por mais, né, que muita gente possa discordar ali, né? Que, pô, o Luiz Roberto, ele é um grande narrador. Eu acho ele um grande narrador, sim. Mas eu acho que ele se perdeu bastante, né? Nesses últimos anos, né? Acho que de 2018, né? 2020 pra cá ele tá, assim, muito insuportável. E eu acho que esse negócio dele se tornar um sucessor natural do Galvão Bueno na Rede Globo, né? Que era ali, digamos assim, o Kleber Machado, ele era ali Fora o Galvão, o número 1, né? Ele fazia jogos dos paulistas, né? E fazia ali, de vez em quando, jogos da seleção brasileira, né? Jogos dos cariocas quando o Luiz Roberto estava de folga, né? Enfim. Assim, eu acho que a questão dele se tornar o substituto do Galvão Bueno, número 1 ali, depois da Copa do Mundo que ele fez, foi sensacional, a Copa 2018. Eu acho que subiu muito a cabeça, sabe? Eu acho que subiu muito a cabeça. Grande narrador, mas ele se perdeu bastante. Ao invés dele gritar gol, ele grita gol, né? Gol, né? Que os telespectadores da Globo não suportam mais esse grito de gol ao invés de gol, né? Como todos os outros fazem. Os bordões, né? Alguns bordões eu, pô, sabe de quem eu acho maneiro, né? Mas meio que exagerou, né? Não sabe de quem. O com fé no pé. Que são bordões até maneiros, né? Mas o gol, ele meio que já perde ponto ali. Eu acho ele um ótimo narrador, vou colocar na categoria de ótimo. Mas acho que ele se perdeu bastante nesses últimos tempos, né? Nessa caminhada dele para se tornar o substituto do Galvão Bueno. E hoje em dia eu acho que ele mais conversa, mais reclama do que narra, né? Ao invés dele narrar o jogo, né? Dele ficar dos outros comentários, o Caio, o Júnior, esses caras aí que comentou o jogo com ele, comentar, ele é quem comenta, né? Ele conversa mais do que narra o jogo, né? Então, assim, é uma coisa, né, que chega a dar nos nervos, né? Essas narrações recentes do Luiz Roberto. Ele só, ao invés dele fazer a narração do jogo, ele faz lá a propaganda do Vale Tudo, né? Que ninguém vê. Então fica ali em ótimo. Agora indo pra Renata Silveira, cara. Renata Silveira. Rapaz, eu acho que a Renata Silveira evoluiu bastante nesses últimos tempos. Ela tem estudado bastante para os jogos, eu acho que ela é uma das mais estudiosas, ela é uma das mais que mais se dedica ali quanto à narração esportiva, a sua narração.
Eu acho ela muito divertida, eu acho ela uma pessoa muito fofa, parece ser gente boa. Igual o Luiz Roberto, ele é gente boa, mas a narração dele ultimamente não tá muito legal. Mas Renata Silveira, cara. Renata Silveira, eu acho ela que ela conseguiu uma das que mais evoluíram nesses últimos anos, sabe? Uma grande narradora, eu acho que, porra, não é uma pessoa pra se tacar hate, mas infelizmente tem muita gente ruim no mundo que vai lá nas redes sociais, ameaça, faz os piores crimes da vida, que não tem necessidade. Renata Silveira, eu acho ela uma boa narradora, não é ótima, né? A Natália Lara poderia entrar ali na lista de ótima, mas assim, eu acho ela uma boa narradora, eu acho que ela evoluiu demais. Agora, Bruno Cantarelli, rapaz, Bruno Cantarelli. Da Transamérica, do Charla Podcast, de vez em quando aparece no Premiere. Cara, já ouvi ali algumas narrações, ele no rádio é muito bom, cara. Ele narrando os jogos no rádio, ele pra mim é um dos melhores atualmente. Ele consegue vender uma emoção como ninguém, sabe? Apesar que, claro, tem alguns exageros, né? Ele fica batendo incontrolavelmente na mesa quando sai um gol importante de um time carioca. Mas, cara, eu acho ele um bom narrador, cara. Ele não é ótimo, né? Não é aquele cara espetacular, mas também não chega a ser uma bosta. Ele é um baita narrador, um dos melhores. Vai ficar entre bons, eu acho. Fica ali em ótimo, né? Eu acho que é à frente do Luiz Roberto. Kleber Tadeu Machado. Eu sou um dos maiores fãs de Kleber Machado hoje em dia. Eu achei ele, porra, um senhorzinho carismático, porra, gente boa. Um cara assim que, pra mim, né, conseguiu galgar o seu espaço por sua competência e sua dedicação. Né, ele tá desde os anos 80 na televisão, né? Ficou 35 anos na Rede Globo, né? Então, assim, ele é um cara que hoje em dia ele tá na Record. Ele teve uma passagem ali de 1 ano e pouquinho no SBT. Então, assim, eu acho que, porra, ele nos últimos tempos de Globo já tava praticamente tacando foda-se, né? Ele já era um cara ali que mais da resenha, aquele tiozão, gente boa, do churrasco, né? Conversava, mas conseguia trazer ali boas risadas, né, entre o pessoal, né, que acompanha. Ele no SBT, eu acho que pra mim os dois casaram bem, apesar desse pouco tempo, eu acho que os dois combinavam bastante, né? O Kleber Machado, né, por sua simpatia, por sua leveza, por sua questão ali de ser um cara engraçado, né, um cara muito maneiro. E o SBT porque é uma emissora ali que todo mundo ama, né, apesar ali dos pesares. E ele na Record, eu acho que, pô, ele, né, principal narrador não é à toa, faz boas narrações. Ele no Sport Record com a Paloma Totti também, programa de domingo de noite excelente. Então, assim, Kleber Machado fica ali no ótimo, acho que fica à frente ali do Cantarelli e à frente do Luiz Roberto de Musso, tá? Luiz Felipe Freitas, da Cazé TV. Esse ficou por muito tempo na TNT, né, na época ainda do esporte interativo. Esse também é um dos caras que eu gosto bastante de ouvir narrar, né? Um cara assim, brilhante, entende muito de futebol, entende muito de basquete também, que ele narrou NBA, entende muito de esportes americanos, né? Ele consegue trazer uma emoção, né? Consegue ser ali um cara que entende, né, de esporte, né? Traz ali uma dose de emoção, né, para as transmissões da Cazé TV, então fica ali nos narradores ótimos. Thiago Leifert, rapaz, Thiago Leifert, velho. Não sei porquê como esse cara virou narrador. Eu acho ele, porra, o Thiago Leifert é um puta apresentador, cara, um dos melhores apresentadores de TV do Brasil. Ele é um apresentador brilhante no Globo Esporte lá em São Paulo, né? O cara mudou a fórmula do Globo Esporte. Ele apresentou por muito tempo The Voice também, o Big Brother Brasil. Ele como apresentador, porra, brilhante, cara. Ele como comunicador, ele é excelente, cara. Um excelente comunicador. Do altíssimo nível. O cara tem uma qualidade assim que muitos não tem, sabe? Por mais que, pô, é verdade, ele é Nepo Baby, ele é filho de um dos ex-diretores da Globo e tal, mas, porra, o cara é um excelente comunicador, mas ele como narrador, cara, como narrador ele não me desce muito, apesar de ter evoluído um pouquinho no SBT, mas assim, ele errou de forma grave na final da Champions recentemente. Ele gritou gol da Inter no gol do PSG, no primeiro gol, né? E viralizou bastante.
Então assim, Thiago Leifert, cara. Se fosse pra escolher ali, se fosse uma tier list de apresentadores, ele estaria ali nos melhores ou nos ótimos. Mas ele como narrador, tortura. Não me desce o estilo do Thiago Leifert, tá? Ele no FIFA era mais ou menos, não era tão ruim, mas também não era bom. Mas ele na televisão não me desce bastante. Se fosse para ser apresentador, Daniela Beirute, beleza, eu colocaria entre os melhores, mas narrador não, tortura. Agora o próximo é Everaldo Marques. Excelente, cara, Everaldo Marques, né? Muito tempo no mercado, ele fez Fórmula 1 na Jovem Pan, ele fez, né, Copinha na TV Cultura lá em 2005, aí foi pra ESPN, se consagrou como uma voz da NFL, como uma voz da NBA na televisão brasileira, né? Também, de vez em quando narrava futebol lá, então assim, é um cara, assim, pra mim, completo. Muito completo. Entende de esportes americanos, entende de futebol, narra bem basquete, narra bem automobilismo. Ele já fez narração de praticamente todos os esportes, cara. O cara manja do riscado, é estudioso, é competente, deu uma boa voz. Então assim, entra ali os melhores, pô, junto do Paulo Andrade. Everaldo Marques. Você é ridículo, num bom sentido, claro. Beijão, EV. Agora Rogério Volgan, rapaziada. Rogério Volgan. Evoluiu demais nesses últimos anos. Ele antigamente na ESPN ele era a voz da Bundesliga, né? Ele fazia campeonato alemão com comentário do Gerd Wenzel. Mas aí depois ele começou a fazer vários jogos ali de Copa do Brasil, fez Champions, né? Hoje em dia é a voz principal dos canais ESPN. E eu acho que ele evoluiu demais, ele traz uma emoção muito gigante nas transmissões. Ele, assim, ele é um exímio comunicador, um brilhante narrador. É um cara, assim, que todas as emissoras queriam ter. E ele galgou um bordão sensacional. O futebol é a arte do possível. Então, assim, vai ficar ali nos ótimos, né? Talvez, né, entre ali os melhores, né? Se a gente tiver ali alguma mudança. Mas assim, ele é um baita narrador. O Rogério Volgan hoje em dia evoluiu demais. Então, fica ali entre ótimo e os melhores, tá? Galvão Bueno. Cara, se fosse histórico, com certeza ali seria ali o gabarito top 3 dos maiores. Galvão Bueno, Luciano do Vale e Silvio Luiz. Hoje em dia eu acho que ele decaiu muito, cara, né? Por causa da idade, sabe? Tava errando bastante os nomes nas transmissões do Brasileirão lá no Amazon Prime. Mas assim, eu acho que ele ainda é um baita narrador. Fica ali nos ótimos, tá? Na minha opinião. Antero Neto. Esse aí tava até abril, mais ou menos, na afiliada lá do Ceará, da Rede Globo, né? Na TV Verdes Mares. Ele agora tá no Sport TV, né? Voltou pro Rio. Eu não acho a narração dele espetacular, mas também não acho ela uma bosta, né? Eu acho ele um narrador muito subestimado, então fica ali entre os bons. Eu não tenho muita coisa pra falar do Antero Neto. Gustavo Villani, rapaziada. Gustavo Villani. Joga a luva, goleirão. Joga a luva. Ele era na época do Fox Sports um dos melhores, na minha opinião. Narrador brilhante. Na Globo ele meio que, né, virou mais do mesmo. Mas assim, eu acho ele um bom narrador. Se ainda fosse o mesmo Villani da Fox, ficaria entre ótimo e os melhores. Mas ele deu uma decaidinha, então ficaria entre os bons, tá? Não acho ele uma bosta, mas porra, eu não acho ele mais aquele cara espetacular, né? Como ele era outrora. Então ficaria entre os bons. Datena, José Luiz Datena. Me ajuda aí, pô. Eu quero imagens. Olha, José Luiz Datena. Ele, como apresentador de programa policial, o cara é sensacional, cara. Um cara dos maiores apresentadores de jornalísticos da televisão brasileira, sabe? Pra mim, um exímio comunicador. Mas ele como narrador, cara... Como narrador, ele não é um narrador, né? Não é narrador. Ele é um cara assim, digamos assim, um doido. Parece um doido narrando, sabe?
Ele na Copa do Mundo, a narração dele no 7-1, cara, que é Lost Media, né, no YouTube não tem a narração dele, só tem alguns trechos. Pela desgraça que foi, então possivelmente o da Atena junto do Branco deve ter sido engraçado. A Euro de 2016, aquele gol de Portugal, é gol de Portugal. Cara, esse é um dos momentos mais engraçados da carreira de José Luiz da Atena, cara. Ele narrando o Bundesliga e o Campeonato Italiano na Band em 2020 e 2021, meio que provou que ele não é narrador. Ele é um cara assim, digamos assim, que tá lá pra cumprir a cota de transmissão. Então assim, não é tortura, mas não é um cara espetacular, então mediano. Se fosse apresentador, eu estaria entre os melhores. Mas ele como narrador, não... apesar de ter alguns momentos engraçados, eu não acho o estilo dele muito maneiro não, então é mediano. André Henning da TNT. Esse cara é muito bom, cara. Ele deu uma decaída nesses últimos tempos, é verdade, mas ele é um baita narrador. Não é à toa que é uma das principais vozes da Liga dos Campeões no Brasil e também no mundo, né? Ele tem momentos marcantes, aquela narração do gol do Neymar na final da Champions 2015, o gol do Sérgio Roberto do Barcelona e PSG 2017, as tantas tiradas que a TNT Sports exibiu na Liga dos Campeões, né, nessa história aí recente. Muitas tem a marca de André Henning e a marca também do Jorge Igor. Então assim, vai ficar ali entre os ótimos o nosso queridíssimo André Henning. Jorge Igor, rapaz, pra mim um dos melhores atualmente. Um dos melhores narradores e também tem um canal de opinião aqui no YouTube também. Excelente, cara. O Jorge Igor, ele evoluiu demais desses últimos tempos, cara. Narrador fantástico. Tem ali, ó, uma mente brilhante também, consegue emocionar qualquer um, sabe? Então assim, Jorge Igor, ele narrou ali o jogo do Santos, né, o rebaixamento do Santos. Ele narrou de uma forma imparcial, ele deixou o lado do torcedor dele de lado pra focar no lado profissional e conseguiu fazer isso de uma forma brilhante, sabe? Ele narrou o gol do Vasco normal. Ele fez a narração do gol do rebaixamento do Santos também normal. O jogo do Botafogo, né, na final da Libertadores, apesar dele ser botafoguense, também foi sensacional. Tem várias narrações que marcaram do jogo do Barcelona e Benfica em janeiro, também sensacional. Inter e Barcelona na semifinal da Champions. Aquela do Lucas, o Lucas, né, no Ajax e Tottenham em 2019, né, fantástica também, uma das maiores narrações aí da história recente. Os tantos jogos decisivos de Copa do Nordeste e Copa Verde também marcaram, então é um dos melhores. Luiz Carlos Júnior, Luiz Carlos Júnior, rapaziada. Tá desde o início do Sport TV, sabe? É um narrador fantástico, sabe? Mas assim, eu acho ele mediano. Não é aquele narrador, nossa, espetacular, mas também não é uma tortura. Dá pra ouvir, eu acho ele muito foda. Eu acho o jeito dele, pô, de humor, né? O humor com o LED, com o pessoal lá do Sport TV, sensacional. Uou! Do talento, Fred do Fluminense, né? Uma lenda, né? Esse cara é bom, então fica entre os bons. Vou descer o Antero Neto pra mediano, sabe? Esse não é o Jader Rocha, desculpa, é o Milton Leite, tá? Milton Leite. A partida! Esse também é sensacional, cara. Milton Leite, ele tem ali uma dose de humor, com emoção na medida certa. Narrações ali, uma das narrações ali do gol de ouro, né? Do Neymar nos pênaltis da final da Rio 2016 também é uma narração absurda. A narração dele do gol do Neymar no Brasil e Croácia 2022 também é sensacional, das mais arrepiantes. Aquele o Brasil! Ele a plenos pulmões, né? Gritando esse bordão, sabe? Então assim, entra ali em um dos ótimos. Rômulo Mendonça, rapaziada. Rômulo Mendonça. Brutal! É maravilhoso. Rômulo Mendonça é maravilhoso. Fica entre os bons. Ele narrando futebol não é maneiro, mas, pô, narrando NBA, narrando esporte americano é sensacional, cara. Ele é sensacional. Theo José, rapaziada. Theo José. Eu gostava muito dele na época que a Bandeirantes transmitia futebol brasileiro. E era maravilhoso o Theo José narrando. Eu gostava muito da narração dele. Ele na Fox também teve momentos arrepiantes. Voltou pro SBT também. Ele fez ali boas Libertadores, Sul-Americana, Champions, Liga Europa, Conference. Então assim, eu acho ele
eu acho ele um bom narrador. E o Leandro Chaves, eu acho ele mediano, ele tem capacidade pra melhorar, fica entre mediano e bom. É uma joia, sabe? É um cara assim que dá pra melhorar, vai evoluir demais. Ele é o vencedor do craque da voz. Então assim, com toda certeza, Leandro Chaves eu acho que vai evoluir daqui uns tempos. Então essa é a minha tier list, talvez eu poderia mudar alguma coisa, né? É verdade. Mas, né? É isso, esse resultado é da primeira tier list. Eu volto daqui a pouco com a segunda tier list, já é? Até daqui a pouco! Agora vamos para uma outra lista, uma tier list, digamos assim, mais completa, que abrange outros narradores também. Então vamos, né? Claro, a gente já vai colocar aqui alguns narradores, dos outros narradores que eu já dei uma opinião. A gente vai colocar ali nas categorias que eles já estavam na outra tier list, então já não vai valer muito para esses ali, pros que eu já tinha falado. Mas vamos, né, para outra tier list. E daqui a pouco a gente vai ter outra tier list de maiores narradores da história da televisão brasileira, né? A gente vai fazer isso em breve, né? A gente vai fazer uma outra tier list com os maiores da TV em breve. E vamos lá então, né? Vamos então agora para mais uma tier list. Então temos aqui novamente André Rene, temos Bernardo Edler, Bruno Cantarelli, Cláudio Shoa, Cleber Machado, Dandan, Eduardo Monsanto, Eusébio Rezende, Everaldo Marques. Eu acho que esse aí é o Jefferson Kern, Guilherme Lage, Gustavo Villani, Hamilton Rodrigues, Henrique Guide, Chico Ungunha, Chico Pedrotti. Esse eu não sei, esse Ruiva. Tem dois Dudu Monsanto, meu Deus. Isabelle Moraes, Jader Rocha, Jaime Júnior, Júlio Oliveira, Letícia Macedo, Luiz Felipe Freitas, Luiz Roberto, Luiz Alano, Luiz Carlos Júnior, Márcio Meneghini, Milton Leite. Não sei quem que é essa, Natália Lara, Otávio Neto, Odinei Ribeiro, Paulo Andrade, Nardini, Raoni Pacheco, Rembrandt Júnior, Renato Silveira, Rhodes Lima, Rogério Corrêa, Rogério Voga. Quem mais? Esse aí é o Rômulo Mendonça, Sérgio Arenilha, Sérgio Maurício, Théo José, Thiago Alves e o Vinícius Rodrigues, tá? Jorge Igor, né? Jorge Igor, né? Os caras, né? Digamos assim. E a Bolsonaro, né? Vocês descem na televisão, né? Nossa, ele já marcou história, recentemente na TV brasileira, né? Nesses tempos. Então, galera, já tá tudo pronto, então a gente já vai, né, começar, né, com Bernardo Edler. Bernardo Edler. Ele é o narrador do Sport TV, ele narra alguns jogos menores, né, que o Sport TV exibe, tipo futebol feminino, campeonato sub-20, né, alguns campeonatos ali de atletismo. Não sei se ele já chegou a fazer vôlei, eu acho que já fez. Não fede nem cheiro, eu já vi um pouco dele. Não é um narrador espetacular, mas também não é um narrador bosta, então não incomoda. Cláudio Shoa, cara. Cláudio Shoa, ele é um dos narradores mais esquecidos do Sport TV. Ninguém liga praticamente pra existência dele, sabe? Ultimamente o Cláudio Shoa, eu não tenho mais lembrado dele, sabe? Então vai pro não me lembro, né? Agora, Dandan, cara. Dandan. Ele tem ali tenta fazer aquele personagem engraçadão, sabe? Aquele negócio ali de... Pô, eu quero ser aquele tiozão maneiro, aquele cara ali, o tiozão do churrasco, não sei o que, né? Mas ele não consegue cativar a galera que acompanha as transmissões dele no Sport TV. Ele no futsal, ele era sensacional, cara, mas ele ultimamente ele tem sido difícil de aturar, sabe? Então fica aí, ó, difícil de aturar. Dudu Monsanto, rapaziada. Dudu Monsanto, eu lembro dele na ESPN. Ele tinha uma época que ele saiu da ESPN, foi pro DAZN, ele fez Sul-Americana, fez jogo do Flamengo na Recopa 2020. E é um bom narrador, cara. Ele não é aquele narrador que traz emoção, mas também, né, é aquele cara modorrento, sabe? É um cara inteligente, eu acho ele, né, muito importante a questão da inteligência para as transmissões. Então fica no não incomoda, né? Ele não é um cara que incomoda o telespectador. Eu acho um bom narrador. Eusébio Rezende, rapaziada. Eusébio Rezende. Ele é o cara do tênis, né? Do tênis no Sport TV. Aquele narrador, né? Que, cara,
Não, não acho o jeito dele ruim, sabe? Mas ele e o Silêncio é a mesma coisa, sabe? Com todo respeito, né? Não acho o estilo dele ruim, mas porra, ele é aquele narrador ali que não traz emoção, mas também, né? Fica ali, TV no mudo, é a mesma coisa. TV no mudo e o Eusébio Rezende narrando é a mesma coisa. Desculpa aí se ele estiver aqui acompanhando, né? Peço desculpas, né? Mas enfim. Jefferson Kern. Olha, eu não conheço, eu nunca ouvi uma narração dele, sabe? Mas ele é o cara que faz a Fórmula Indy na TV Cultura, sabe? Então, ele é um cara bom, né? Eu acho ele, porra, estudioso, né? Um baita, né, cara ali das narrações, né? Da Fórmula Indy, mas eu nunca ouvi uma transmissão com ele, né? Depois eu vou ouvir pra ver se é bom ou se é ruim. Guilherme Lage é outro que eu não conheço muito ele, sabe? Mas ele é uma das principais vozes do canal Gold e da Rádio Transamérica, mas eu não sei, né, como ele é, né, narrando. Então fica aí no não conheço ou não me lembro. Hamilton Rodrigues. Não acho a narração dele emocionante, mas também não é um cara, assim, péssimo, sabe? Eu acho ele, porra, não é difícil de aturar. Eu acho que ele e o Silêncio é praticamente a mesma coisa. Ele tem um estilo que eu acho que não desce bastante, na minha opinião. Não chega a incomodar, é verdade, mas, né, ele e nada é a mesma coisa. Henrique Guides, cara. Henrique Guides é um bom narrador. Ele, na época do Sport TV, ele fazia muito jogo de time paulista. E eu achava o estilo dele bom, sabe? Ele é um narrador ali dessa nova geração, um dos principais, sabe? Eu acho ele bom narrador, não chega a incomodar, não é no nível do Everaldo Marques, do Paulo Andrade, mas ele é um bom narrador, na minha opinião. Chico Pedrotti, né? O Chico Ruim, eu lembro dele no Desimpedido sendo aquele personagem engraçadão, sabe? Ele é a voz do Hexa, né? Ele é auto-intitulado a voz do Hexa, né? Que não chega nunca. Mas ele, sabe, o Chico Cunha, né, com o estilo sério dele, ele não é ruim, sabe? Ele não é um narrador ruim. Não chega a ser difícil de aturar, mas ele é um cara maneiro. Não incomoda. Ele fez ali algumas narrações recentes ali da Série B no Desimpedidos, fez alguns jogos na N Sports, fez algumas transmissões aí recentemente na Record. Não chega a incomodar, sabe? É bom ele. Esse aqui da ESPN, esse calvo aqui eu não conheço, então não vou falar muito sobre ele. Tem outro Eduardo Monsanto, então deixa o Eduardo Monsanto. Isabelle Moraes, narradora feminina. Eu lembro dela na Bandeirantes fazendo o Brasileiro Feminino. E é uma boa narradora. Ela na Sport TV, ela tá atualmente na Sport TV. Eu gosto do estilo dela. Eu acho ela uma das melhores narradoras femininas atualmente no Brasil. Não incomoda. É uma boa narradora. Eu acho ela maneira. Jade Rocha. Olha ele aí. Esse bordão do Jade Rocha eu acho maneiro. Eu acho o estilo do Jade Rocha interessante. Eu acho o estilo dele cativante. Eu acho a voz dele boa, sabe? Então, assim, Jade Rocha fica ali no ótimo. Jaime Júnior, ele era narrador do Premier de Minas, né? Hoje ele tá na TV Galo. Nunca me desceu o estilo do Jaime Júnior. Nunca fui muito fã da narração do Jaime Júnior. Então fica ali TV no mudo. Júlio Oliveira, bom também, um bom narrador. Ele é a cara de um jogo, sei lá, Fluminense Sport no Maracanã vazio numa quinta-feira gelada, 8 horas da noite. Mas ele é um narrador que não chega a incomodar. Não é aquela emoção nossa, sabe? Mas não é uma bosta, então não incomoda. Letícia Macedo. Eu nunca vi um jogo com ela narrando, então não vou falar muito, não conheço, não lembro. Luiz Alano, narrador subestimado. Bom narrador desde a época que ele narrava os jogos dos times do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina no Sport TV e Premier. Eu acho que ele evoluiu demais nos últimos tempos. Ele no SBT, ele teve uma passagem brilhante, fez jogo de Champions, fez Libertadores, fez porrada de coisa. Ele tá agora no Casimiro. Fantástico, cara. Narrador subestimado. Tem um estilo ali que
não chega a emocionar, mas também não é aquela narração monótona, sabe? Ele é muito bom, cara. Ele é um dos narradores, assim, os melhores dessa nova geração. Então fica ali como narrador ótimo, Luiz Alamo. Márcio Meneghini, esse chama eu nunca fui fã, então fica ali difícil de aturar. Não é um narrador ruim, mas, cara, nunca me desceu. A moça aqui eu não conheço. Fica aí, não conheço. Otávio Neto, da TNT. Não é ruim. Não é uma narração ruim. Eu acho que ele apresentando os programas, eu acho ele bom. Eu confesso pra você que ele narrando, ele não fede nem cheira, então não incomoda, sabe? Nunca me desceu, mas também nunca detestei a narração dele. Odinei Ribeiro é sensacional. Eu acho um dos melhores do Sport TV hoje em dia. Odinei Ribeiro, ele é um cara ali simples, mas consegue trazer emoção, consegue ser ali um cara que, sabe, é um dos caras que mais gosta da narração, sabe? É um cara que, pra mim, fica ali como um ótimo narrador na minha opinião. O Odinei Ribeiro, hoje em dia, ele não é à toa que é um dos principais narradores do Sport TV atualmente, sabe? Ele traz ali uma sensação muito boa, né? Um cara, assim, sensacional. Fernando Nardini, ótimo, sabe? Ótimo narrador, ele narra La Liga, né? Alguns jogos do Campeonato Espanhol, outros jogos também de futebol. Ele faz NFL, faz NBA. Ele é brilhante, sabe? Ele é um cara estudioso, jovem, moderno e tem um baita timbre de voz, né? Então, assim, eu gosto muito das narrações do Nardini também. Raoni Pacheco, não incomoda. Eu acho que o Raoni Pacheco não é muito ruim, sabe? Mas também não é um narrador espetacular. É bom, ele sabe. Pra ver um joguinho ali no Casimiro, de vez em quando ele tá lá narrando os jogos do Mundial. Maneirinho até, não é ruim. Rambran Júnior, ele era da Globo Nordeste. E hoje tá na TV Tribuna, né? Que é uma afiliada da Bandeirantes em Pernambuco. Nunca odiei a narração do Rambran, mas eu também nunca fui fã, sabe? Ele tem aquele estilo inglês, sabe? Aquele estilozinho ali, sabe? Muito diferente do estilo brasileiro. Não incomoda, é maneiro, né? Ou tem algum jogo ali bosta, né? Sabe? Aquele joguinho ali que você não chega a parar pra ver, ele tá lá narrando, não incomoda bastante. Ele é um narrador de boa, sabe? Rhodes Lima. Ele era a voz do UFC. Não é mais, que no combate não passa mais UFC. Olha, ele narrando futebol, nunca cheguei a gostar dele narrando futebol. Mas ele fazendo MMA, ele é sensacional, cara. Ele é o melhor narrador de MMA da história, sabe? Então, pra mim, ele fica ali como entre não incomoda e ótimo, sabe? Eu acho ele ótimo narrador pro MMA, pra esses tipos de evento, mas pra futebol nunca me desceu, mas narração marcante ele tem muito, então fica ali no ótimo. Rogério Correia da Globo Minas. Cara, não incomoda, eu acho o estilo dele maneiro, sabe? Um narrador, digamos assim, né? Tem o estilo mineiro, né? Sabe? Ele parece ser gente boa. Mas assim, não teve uma narração emocionante, né? Eu nunca vi uma narração emocionante dele, mas também nunca vi uma narração péssima dele. Então assim, fica ali no não incomoda. Sérgio Arenilhas. Não incomoda também. Ele é muito estudioso, sabe? Eu acho ele muito dedicado, ele narra. Ele é aquele. Tipo o Everaldo Marques, ele narra múltiplos esportes e faz bem, sabe? Só que não é o estilo do Everaldo Marques, de vendedor de emoções. Ele não incomoda. Ele é bom, mas não é uma porcaria. Sérgio Maurício, rapaziada. Sérgio Maurício. Rapaz. Ele na época da Globo, sabe? Ele na época da Globo, do Sport TV, ele não fedia nem cheirava pra mim. Ele virou narrador principal na Band. Sabe, os primeiros anos, acho que Fórmula 1 21 e 22 e parte de 23 foi espetacular, sabe? A Fórmula 1 com ele nesses primeiros anos foi sensacional.
Depois do tempo pra cá ele meio que se tornou aquele cara ali que decaiu bastante, sabe, o Sérgio Maurício. Começou a tretar, né, brigou com o fã, brigou até com a Erika Ailton, né, tão falando que a PF tá na cola dele, sabe. Não é pra PF entrar na cola, mas sabe, não, sabe, Sérgio Maurício. Tá entre o não incomoda, o difícil de aturar e o TV no mundo, eu acho que fica difícil de aturar, sabe? Hoje em dia, né, se fosse uns 3 anos antes, eu estaria no ótimo, né, entre o ótimo e o vendedor de emoções. Mas ele decaiu tanto, mas tanto que fica difícil de aturar. Thiago Alves, eu nunca vi uma narração dele, ele é a voz do automobilismo na ESPN, mas eu nunca parei pra ouvir. E Vinícius Rodrigues, não me incomoda, ele é um bom narrador. Ele tá fazendo os Jogos do Mundial na Sport TV. Eu acho ele bom, cara. Ele é um bom narrador, sabe? Ele faz ali, ele tem ali, digamos assim, as mesmas funções ali do Sérgio Arenilhas e do Everaldo Marques. Ele narra muitos esportes. Ele, na época da Gazeta, eu acho que ele já fez compactos, né, de jogos dos times paulistas. Fez também São Silvestre, vôlei, basquete. É bom. Eu não chego a odiar ele, sabe? Mas eu também não chego a, nossa, achar a narração dele espetacular. Mas ele é bom, sabe? É um bom narrador, sabe? Então assim, fica no não incomoda, tá? Este foi o vídeo de tier list aqui do canal. Se você gostou, inscreva-se, deixe o seu like, ative o sininho, comente o vídeo, compartilhe com a galera, me siga nas redes sociais que estão na descrição, também no primeiro comentário fixado. Se você quiser apoiar os meus projetos financeiramente, entre no apoia.se/Fernandes. Além disso, me siga também em Azão FC e Azão TV, meus outros canais. O link na descrição, primeiro comentário fixado no card acima. E também tem o último vídeo aqui do nosso canal, tá? Até o próximo vídeo. Fui!